Então, vamos lá. Questão número 1. A enfermeira está planejando um cuidado para uma criança admitida com rubiola. Qual das precauções de controle deve a enfermeira implementar? Opção D, nenhuma precaução de isolamento. C, airborne precautions. B, droplet precautions. E A, contact precautions. Bom, a gente precisa lembrar que isso aqui gera bastante confusão, como a gente viu lá na aula. Então, rubiola é a mesma coisa do que measles, que é o nosso sarampo. Então, quando tiver escrito assim, rubiola, que pra gente é como se tivesse escrito rubéola, mas a gente vai associar isso aqui ao measles e ao sarampo. É a mesma coisa, tá? Então, a gente sabe que M de measles faz parte do nosso acróstico MTV, lá do Airborne Precautions, tá? Então, a rubiola é uma precaução por aerossol, então é o airborne. Isso aqui não tem jeito, a gente precisa memorizar, e é por isso que a gente traz esse acróstico para poder facilitar vocês nessa memorização. Questão 2. A enfermeira está admitindo um cliente com C. diff, que é o Clostridium. Qual sinal a enfermeira deve fixar na porta do quarto desse cliente? A gente precisa analisar a questão, que é a indicação, que é a estratégia que a gente indica, antes de ir para as questões, principalmente de conteúdos que a gente sabe que o NCLEX pode fazer a gente se confundir. A gente sabe que o C. diff, que é o Clostridium difficile, ele é uma infecção gastrointestinal que causa diarreia severa no paciente e que a transmissão é uma transmissão por contato. Porém, ela é também considerada uma enteric contact precautions, lembra? Porque não basta a gente ter somente uma precaução de contato aqui, porque a gente sabe que o álcool não vai exterminar o micro-organismo patógeno da C. diff. Então, precisa ser obrigatoriamente água e sabão após sair do leito. Então, não pode ser só contact precautions, precisa ser entry contact precaution ou contact enteric, tá? Então, as opções, quando a gente vai para as opções, a gente já vai com o pensamento formado, com o julgamento clínico da situação formado, e assim, existe um risco menor da gente se confundir ao fazer as questões. Então, as opções que deram foi droplet, contact enteric, contact precautions, airborne precautions. E uma pessoa não preparada para a prova automaticamente vai associar o C. diff a contact precautions. Mas ele é um contact enteric, é uma precaução de contato entérica, tá? Então, don't let the NCLEX trick you. Opção, questão número 3. A enfermeira do departamento de emergência está triando um cliente que está com uma alta suspeita de ter inalação pelo antrax. A enfermeira planeja. Bom, antes da gente já ir para a questão, a gente já lembra. Inalação de antrax não é algo rotineiro e também não é algo comum. A contaminação, entre aspas, mais esperada é pela a contaminação da pele com animal contaminado ou a ingestão de uma carne contaminada. Agora, a inalação não é absolutamente normal. E aí a gente associa a inalação com bioterrorismo. Então, sabendo disso, o que a enfermeira vai ter que fazer? Reportar a situação à administração do hospital, obter uma coleta de urina do cliente, colocar o cliente no quarto de pressão negativa ou colocar uma máscara cirúrgica no cliente. Bom, a gente já sabe que a contaminação por inalação de antrax é a suspeita de bioterrorismo e a gente vai precisar avisar a administração do hospital, tá? Não é a opção C, porque a urina não diagnostica o antrax. Não é a B, porque o antrax não é uma doença transmissível por aerossol. Ela não é transmitida de pessoa para pessoa. E também não adianta colocar máscara cirúrgica no paciente. Esse paciente não contamina ninguém com a sua respiração, com a sua gotícula, ok? Então, essa questão é considerada uma questão hard, é considerada uma questão difícil. E 70% dos estudantes costumam errar essa questão, porque não associa inalação com antrax com reportar a administração do hospital. Então, uma pessoa não preparada não entende o que isso tem a ver, não faz uma associação ao risco de bioterrorismo e acaba errando essa questão. Mas vocês, alunos do Missão RN, sabem das informações mais importantes. Questão número 4. A enfermeira está triando um cliente que está reportando que viajou internacionalmente. O Healthcare Provider suspeita que o cliente tenha uma síndrome respiratória severa aguda, que é essa abreviação de SARS. A enfermeira deve inicialmente
infundir uma salina de 0,9 a 100 ml hora, ou seja, hidratar o paciente, preparar o cliente para uma radiografia, para um raio-x, obter sangue, urina e coleta de secreção, de escarro, ou colocar o cliente em contact and airborne precautions. Bom, a gente aprendeu que o paciente que tem síndrome respiratória severa aguda, ele vai apresentar 2 tipos de precaução, a airborne e a contact precautions. Então, a gente aprendeu isso lá na aula e existe até alguns cuidados que a gente vai precisar tomar. A gente precisa colocar esse paciente num quarto de pressão negativa e se o hospital estiver cheio, nesse caso a gente coloca e faz o tratamento, cuidado com o droplet precautions até que esse quarto seja esvaziado, lembra? Então aqui a prioridade é a segurança de todos, porque todas as opções aqui estão corretas. A gente vai hidratar o paciente, a gente vai fazer o raio-x do paciente, a gente vai fazer as coletas de exame de cultura, porém, colocar ele num quarto isolado de pressão negativa precisa ser a nossa prioridade nesse momento para que ele não contamine outros pacientes. Então, essa precisa ser o nosso cuidado aqui inicial. Questão 5. A enfermeira está planejando um curso de saúde da comunidade para a comunidade sobre prevenção de Lyme disease. Qual das seguintes informações deve a enfermeira incluir? Opção D. Aplicar protetor solar com pelo menos 30 de proteção. Usar roupas de manga comprida quando estiver em áreas muito arborizadas. B. Usar óculos escuros, chapéu longo com proteção UV contra raios UV. A. Você deve tentar limitar atividades ao ar livre entre 10 da manhã e 4 da tarde. Bom, a gente sabe que Lyme disease é a doença do carrapato. E o que a gente vai prevenir é que o paciente entre em áreas que tem muito arbustos, muito mato, grama alta, tenha uma proteção devida, sem uso de repelente, sem aqueles cuidados que a gente sabe que é colocar uma bota longa por fora da calça, blusas de manga comprida, preferencialmente brancas, para poder visualizar qualquer aparecimento ali de carrapato. Então, a Lyme disease, a prevenção é evitar que o carrapato chegue até você e pique você e permaneça no seu corpo. Então, esse é o cuidado. Todas as outras opções aqui estão relacionadas com o sol, com a exposição ao sol. Então, tem a ver com o risco de câncer de pele e não tem a ver com Lyme disease. Então, a gente vai orientar o paciente a usar uma blusa de manga comprida, principalmente quando ele estiver em áreas onde tem muito mato. Questão número 6. A enfermeira está visitando um cliente em casa com Clostridium. Qual controle de infecção deve a enfermeira incluir? Então, a enfermeira está indo visitar um paciente com Clostridium lá na casa dele. Então, significa que a casa dele está toda contaminada. Vamos lembrar que o Clostridium, ele contamina também os móveis, os equipamentos, as superfícies. Então, todas as áreas onde o paciente encosta está contaminado, né? Então, ela está indo lá na casa dele. O que ela vai fazer para, como mecanismo de controlar a infecção? D. Usar luvas estéreis quando estiver performando, realizando ali uma punção venosa? A luva estéril, ela não tem nada a ver com prevenção da infecção aqui, disseminação do Clostridium, né? Entrevistar o cliente enquanto mantém uma distância de 3 feet. O Clostridium não tem a ver com isso. O Clostridium, ele é pego pelo contato. Independente se ela está distante do paciente, toda a mobília, toda a casa no qual ela já está inserida, está contaminada. Então, isso aqui também não faz sentido. B. Obter sinais vitais com um aparelho de medir a pressão arterial descartável. E A. Pedir para o cliente usar máscara cirúrgica durante a visita. Bom, a gente já sabe que também está errada, porque no Clostridium a gente não precisa usar, o paciente não precisa usar máscara cirúrgica, porque o contágio dele não é por via aérea, nem por gotícula, nem por aerossol. O contato dele é por pele. Então, o que a gente vai fazer é usar um esfigmomamômetro descartável. Então, a gente vai usar nesse paciente, depois é jogado fora e não vai ter risco dela levar esse equipamento de novo para o hospital e contaminar outro paciente.